Não foi? Na verdade, houve um primeiro momento participativo onde 37 mil paulistanos responderam através do site, através das escolas, um conjunto de indicadores que consideravam os mais importantes para a sua qualidade de vida, para o seu bem-estar. Depois dos mais votados nessa primeira fase, o IBOP aplicou em campo com a metodologia científica de costume para que haja uma margem de erro muito pequena. O campo do IBOP foi feito de 2 a 16 de dezembro, que pegou já a primeira enchente, mas não todas essas que nós já vivemos até hoje, né? Então, de qualquer forma, é um período ruim. É um período, mas veja só, nós já estamos fazendo uma série histórica em 3 anos. Então, as pesquisas têm sido feitas mais ou menos no mesmo período, geralmente entre novembro e dezembro. Né? Porque a minha sugestão é mudar, viu, Maurício? No aniversário da cidade de São Paulo. É um momento ruim. Eu sugiro que faça num outro período. Agora, nós fizemos uma pesquisa. Vamos fazer depois da virada cultural. Em setembro, ou da virada esportiva. Nós fizemos uma. Não, eu sei. Em função do Dia Mundial Sem Carro, que você, inclusive, teve uma participação. Né? E também, quer dizer, acrescentou a esse dado todo o problema da mobilidade que já foi tratado aqui. Quer dizer, hoje o paulistano leva 2 horas e 43 minutos por dia para se locomover na cidade de São Paulo, quer dizer, uma média muito alta. Então, os dados que vêm da população, mesmo em diferentes épocas do ano, têm sido ruins na avaliação da qualidade de vida na cidade. E essa questão que vários partidos já passaram pela administração e a cidade não tomou um rumo, não tomou um planejamento de longo prazo, eu acrescentaria uma questão que eu considero cada vez mais, quanto mais eu trabalho no Movimento Nossa São Paulo, eu considero os partidos no Brasil muito mal preparados. Os partidos não trabalham com planejamento, não trabalham com indicadores, não trabalham com dados da realidade. Mas é isso, é uma questão da preparação inadequada dos partidos que conseguem eleger seus prefeitos. Nós podemos apontar culpados ou entra aí também uma outra questão que envolve interesses do setor privado, que se miscuem na administração pública e fica muito complicado nós entendermos se o que se privilegia é do interesse público ou do interesse privado. Veja, acho que desde que você levantou essa questão de que nós temos uma certa continuidade de políticas, primeiro a gente tem que nuançar isso. Tem continuidade de políticas mais ou menos. Acho que tem governos com ênfases diferentes, sim, e, sobretudo, é absolutamente irritante para o paulistano ver algumas políticas que começam a ser implementadas, como, por exemplo, uma política que privilegiou melhorar muitos corredores de ônibus na gestão da ex-prefeita Marta Suplicy. Essa política, mesmo sem um grande planejamento de longo prazo, etc., etc., se tivesse continuidade, imediatamente, na gestão Kassab-Pita, hoje nós já estaríamos com um ônibus um pouco melhor do que estávamos. Então, também tem nuances entre uma coisa e outra. Mas você tem absoluta razão que, digamos, a coalizão de interesses que governa a cidade de São Paulo não é somente uma questão de natureza partidária, de partidos, mas tem a ver com a relação entre interesses de setores empresariais e, principalmente no caso urbano, no caso da cidade, os setores empresariais que têm seu destino diretamente ligado à questão urbana, como, por exemplo, setor imobiliário. O negócio imobiliário depende basicamente de política urbana. Os concessionários das empresas de ônibus, os concessionários das empresas de lixo, esses setores, os que produzem, né, a infraestrutura, as empreiteiras, de todos eles, é conseguir reproduzir o seu mandato, ser eleito de novo. Olha só. Para isso ele precisa ter voto, né? E apoio também. Só para acrescentar, Raquel, eu vivo essa cidade há muitos anos, como você, seguramente como o Maurício. Já vivi várias gestões. E eu sinto que essa ação do setor econômico que nós há tantos anos discutimos, cada vez é menor do que a que era há 20 anos atrás. Ela veio se reduzindo. Os governos foram compreendendo melhor o seu papel de ação nas políticas públicas.
seja na questão do lixo, se nós compararmos valores e o controle que havia do setor econômico sobre os destinos do lixo em São Paulo, eles eram muito maiores alguns anos atrás. Hoje o poder público tem uma supervisão, tem equação, tem indicadores, sabe como atuar para que o interesse público esteja preservado. O transporte coletivo é a mesma coisa. Na área habitacional, a falta de regramento há 2 décadas era gigantesco. O setor econômico atuava como queria. Hoje não, hoje nós temos regras estabelecidas. É claro que esse conflito se estabelecerá o tempo todo, mas hoje tem uma sociedade que fiscaliza mais, tem conselhos da sociedade que controlam e impedem os excessos que no passado... Mas controla a ocupação do solo, porque o que nós estamos vendo é que muitas vezes é feita a desocupação, mas parece que parece uma mágica, né, que muito agilmente existe uma reocupação em outro lugar. Até se questiona muito o tal do cheque despejo, que se dá para aquela família que vai passar pela desocupação, porque ela se sente vitimizada, porque afinal está perdendo a casa dela, estão me tirando aqui do lugar onde eu moro, né? Não consegue entender que aquilo possa ser prevenção para um mal maior, recebe o cheque despejo e há quem critique entendendo que esse é um auxílio pernicioso, porque vai ajudar favorecer a ocupação num outro local inadequado, de risco, perigoso. Claro, porque esse cheque, normalmente o que é dado para a família é absolutamente insuficiente para ter uma nova moradia. Não vamos esquecer um pequeno detalhe. É só para sair. Ninguém das famílias moradoras está morando numa área de risco, numa área de ocupação irregular, porque acha bacana, porque acha legal, porque quis. Nós temos uma absoluta falta de opção de moradia. Não é porque não tem lugar ou porque não cabe. É porque a maior parte da cidade é muito bloqueada para o acesso a uma moradia de menor renda. Então, quando alguém vai ocupar uma área, ali vive, ali constitui sua família, ali constitui sua vida, se ela tiver que ser reassentada, até numa situação como essa, de que é um perigo, aquele lugar pode desabar se ela não sair, ela tem que ser oferecida a ela uma alternativa digna de moradia. Não adianta dar um cheque de R$8.000 e falar, tchau, hein, até logo. Para onde que a pessoa vai morar? Aonde ela vai morar? Numa área de risco, numa nova área de risco. Então, eu acho que não é só um problema de fiscalização, não é só um problema, deixa eu ocupar porque não soube fiscalizar. É mais complexo. E eu queria lembrar para o Walter que eu concordo que tem mais controle social. Existiu uma ONG como o Movimento Nossa São Paulo, que faz monitoramento, como Voto Consciente, como outras iniciativas cidadãs aqui em São Paulo. É muito importante, isso está crescendo sem parar e isso faz com que se aumente o controle social sobre as políticas. Não, isso vai ajudando, Raquel, isso vai ajudando a cidade não piorar, só que tem um passivo acumulado muito que grande. O poder público precisa intervir.